O pequeno burguês, o cara que tem acesso. Outra coisa, o conceito burguês é medieval. Nós estamos no século XXI. A forma de ganhar dinheiro, a forma de trabalhar, a forma de você interar com a sociedade é outra totalmente diferente. Você não pode querer que conceito de Karl Marx, que nunca viu um carro, que dirá um avião ou um computador, seja aplicado hoje. Eu te digo uma coisa, com todo respeito a ele. Se ele ressuscitasse, ele ia pegar a maioria dos caras que estão citando o nome dele aí e ia mandar fuzilar. Ou você acha que Karl Marx ia concordar com alguma coisa que João de Manuel fala? Não, Rubão, para. É verdade. Achei que você ia ficar calado, Mineiro. Você vai deixar ele falar? Não precisa defender, não, porque você tá com o boné do MST aí. Opa. Movimento sem tesão. Pela reforma agrária, já. Olha só, reforma agrária. No Brasil nós temos reforma. Vem cá, peraí. Foi bom você ter falado. Reforma agrária, que beleza. Por que nós não temos reforma agrária? No século XXI, 70% do governo do século XXI está na mão do Partido dos Trabalhadores, que dá ministério, secretaria e espaço total para o MST. Por que nós não temos uma reforma agrária? Por quê? É mesmo, mãe. Você sabe por quê? Por quê? Porque o MST está aí para que não surja um MST de verdade. De verdade, sério, com uma proposta séria de reforma agrária, aliada ao agronegócio. O agronegócio está aqui, eu me complemento aqui, mas é o seguinte, MST, o que acontece? São pobres coitados embaixo de lona de caminhão, comendo comida coletiva, servindo de atores para meia dúzia de nababos, de CEOs, estarem em Brasília, numa boutique de legumes. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico do mundo. Custa 150 conto o quilo e a gente vende... Quanto que é isso na produção? 0,1%. É a produção de 2 horas de quem alimenta o país. Tá? Dá para fazer uma reforma agrária? Eu concordo. Vamos fazer uma reforma agrária? Vamos. Primeiro é o seguinte, cadê o que o MST fez com 70% do século XXI na mão do PT? O que fez? A mulher de um dos principais líderes, do Chicão, só vive de gabinete em gabinete como chefe de gabinete, de senador da Bahia, do governo da Bahia. Ela é a chamada de Dilma da Bahia. Tá? Acumulando 2, 3 cargos, até secretária de defesa ela já foi. A mulher do Chicão. É para isso que serve o MST? É para isso? O que o MST faz pelo cara? A reforma é reforma agrária. Agrária só faz barulho. Né? Não tem reforma agrária. Eles estão ali para que não surja um movimento sério de reforma agrária, sério, com agrônomo de verdade, com a pauta de verdade, então, Rubão, com o que é necessário de verdade, quem deve ser enquadrado de verdade. Eles falam porque eles têm que viver disso. Eles falam que o MST já assentou mais de 400 mil famílias no Brasil, né? Com mais de 2 mil assentamentos. Olha só, nós não precisamos de assentamento. Olha só. Não, talvez a gente tenha que apoiar para ajudar a avançar na reforma agrária. Porra, eles estão no governo, da reforma agrária? Eu não tenho governo, não. Ô, Rodrigo, eu não tenho governo, não. Eu não tenho nada. Esses caras estão há 17 anos no governo. Fizeram o quê? Merda nenhuma. Arrumaram bocada. Tá todo mundo em Brasília. Não, assentar 400 mil famílias é fazer algo. Por que são 400 mil famílias no Brasil? Não, precisa mais, mas já é um início. Já é um início, você tem que começar. Rapaz, que início? Que início? Isso não tem início, não. Isso é início, meio e fim, rapaz. Isso é um programa. Eles têm que viver na precariedade, porque a precariedade vai fazer com que eles existam sempre. Eles tenham relevância e importância. Ontem eu falei Ontem o meu debate aqui foi com um petista que é advogado do MST. E eu falei para ele justamente que eu acredito que eles não se empenhem, não tenham resolvido. Eu falei que eles tiveram 16 anos para resolver, não resolveram absolutamente porra nenhuma. Porque se eles de fato resolverem a questão da terra, eles param de ter o porquê de existir. Mas não precisa mais de MST. Exatamente. É igual o PT. O PT, se ele resolver o problema dos pobres, não elege mais ninguém. Não. Porque não precisa mais desse discurso de que eu queria só atualizar esse dado seu, que você falou que tem 16 anos que o PT está no poder, não é? Agora aumentou, né? Tem mais e outra coisa. O PT ele tem relevância fundamental desde que surgiu, porque o Lula, ou ele era o segundo, ou ele era
sabe, o mais bem visto nas eleições presidenciais desde sempre. Você acha que o segundo cara não tem força política para movimentar o que ele quer? Então, mas ele mesmo... Entendeu? De quanto tempo ele mas tem mesmo ele oportunidade de fazer, ele nunca fez? No terceiro mandato dele, ontem o advogado tá falando, ele não tem força para trabalhar. Não, mas você entende que mesmo se ele nunca tivesse ganho, pela relevância que ele tem em política, ele sempre poderia ter forçado isso, mesmo estando fora da cadeira. Sim, por ser o segundo mais forte político do país sempre. Mas é o que eu falo, cara. O interesse dos nossos governantes é manter a população pobre e burra. Por quê? Se a população for rica, ela não precisa dos governantes pra porra nenhuma. Se a população se educar, ela fica mais crítica, fica mais exigente e para de votar nesse bando de merda. O Lula falou isso. Então assim... Pra que eles vão querer? Eles vão querer esse bando de boçal que fica, igual eu tava no chat aqui ontem, aqui, um bando de idiota. Ai, isso é, a Brigadeiro tá falando mal do MST, é um idiota. Eles querem esse tipo de boçal, esse tipo de retardado. Você é um atleta. Você é um atleta, um lutador. Um atleta do sexo. Também, mas também é um lutador de MMA. Não mais. Um treinador, foda pra caralho. Quando eu fiz parte desse esporte, eu lembro que era um perrengue desgraçado. Você precisava lutar um campeonato. Ainda é. Você tinha que implorar, pelo amor de Deus, me dá esmola pra mim alugar uma Kombi, colocar 30 pessoas dentro de uma Kombi, fazer uma viagem perigosa de 600 quilômetros pra lá, fazer uma luta, não ter reconhecimento nenhum, pra ter um sonho de lá na frente, talvez ter um destaque. Você não acha que é importante ter alguém pra representar a classe dos lutadores no Brasil? Não, eu acho que tem que ter alguém pra representar o esporte de forma... Eu acho que o esporte... Tem que ter um representante pro esporte de luta. A comparação é ruim, é mal feita. Eu acho que... A comparação é ruim. A comparação é ruim. Eu quero te dizer o seguinte... Eu acho que o esporte tem que ser visto Marcelo, eu vou sintetizar pra ele. Vai lá. Os Estados Unidos fez a reforma agrária. Os Estados Unidos fez reforma agrária no século passado, retrasado. A reforma agrária foi feita. Acabou. Não tem por que existir o movimento dos sem terra dos Estados Unidos. Quem faz a reforma agrária é o Estado. Os Estados Unidos fez, o Japão fez, a Noruega fez, a Turquia então fez. É o seguinte, eu entreguei ao seu certificado de propriedade. Você se integrou à produção. O que eu tenho que passar pelo MST? Que paraestatal é essa? Que ela trabalha como empresa privada. Né? Que empresa é essa? O MST produz... O MST não tem que produzir nada. Eu que não tenho terra, eu quero 50... São 50 hectares que eu tenho direito em Minas. Então eu quero meus 50 hectares. Eu quero que seja feita uma linha de financiamento para mim, do mesmo jeito que o Blairo Maggi tem. É isso que é governar. Não é pegar meia dúzia de caras, dar um cargo para eles, uma relevância que eles não têm, porque quem tem que fazer isso é o governo. O movimento dos sem terra foi lá, requisitou, pediu, ótimo, agora nós vamos fazer. Não, eles querem ser os donos de tudo isso aí. O MST produz. Quem é o MST para produzir? Porra, são fazendas coletivas deles? São uma empresa? Que negócio é esse? O movimento dos sem terra que foi criado é para uma reforma agrária. A partir do momento que qualquer país civilizado fez uma reforma agrária, não existe mais movimento de nada. Exato. O país já fez a reforma agrária. Acabou. É início, meio e fim. Agora, o MST produz arroz, produz leite. Ué, quem é MST? Todas as empresas... Ou seja, eles têm um exército. De quê? De empregados. Os caras não são donos da terra. São ligados ao MST. Isso não existe em nenhum país civilizado do mundo. Não existe na China, não existe na Rússia, não existe em lugar nenhum. Tá? Os caras querem ficar ali, se perpetrar com um poder que não existe mais. Não tem porquê. Quem tem que fazer a reforma agrária é o INCRA. Tá? É o INCRA que tem que fazer. O MST não tem que se arvorar como dono do país, dos sem terra do país. Porque o que acontece? O cara continua sem terra, porque é o MST que é dono. Porra, é isso que eu estou falando.
Aí. Eu sou a favor da divisão de terra certa. Nós temos terra devoluta. Nós podemos fazer Brigadeiro isso. Nós falou, temos hein? condição para todo mundo. Eu acabei de falar que, porra, a Índia é um dos maiores produtores de legumes do mundo. Porra, e sozinha tem 15% da população mundial. Sozinha tem 15% da população mundial. Tem 1/3 do tamanho do Brasil. Tá? E tem a maior produção, uma das maiores produtoras de legumes, leguminosa, até porque o povo lá é muito vegetariano. Então é o seguinte, tem produção imensa. Bangladesh, todos eles ali, tudo, tem quase 25% da população mundial, em metade do Brasil. Nós temos terra para tudo. Na Aqui Índia- nós temos uma indústria de criar problemas para ter vendedor de solução. Na Índia fez a reforma agrária lá, né? Fez. Lá tem tudo. Beleza. Inclusive pobre pra caralho.